O Evangelho de João, ele é fácil de entender. João já é um homem idoso, pastoreando a igreja apostólica na cidade de Éfeso. E ele então percebe que as coisas estão fugindo do cronograma daquilo que foi estabelecido por Cristo e pelos apóstolos. A igreja havia parado de pensar na tônica da evangelização, e uma igreja que não evangeliza, ela vai parar no número de pessoas que tem. Logo vai morrer e vai acabar no esquecimento. Então João, idoso, mas ainda com muita vitalidade, vai pegar os instrumentos que tem na sua época e vai escrever esse evangelho poderoso, com a ideia, diga comigo, de evangelizar. A ideia é evangelizar. Depois João percebe que, embora evangelizando, as coisas evoluem. Você não tem o mesmo tamanho, a estatura, o formato que você tinha alguns anos atrás, porque tudo muda, tudo transforma, as coisas passam. Então João percebe que está querendo entrar alguma coisa dentro da igreja para tirar esse grupo novo que havia sido evangelizado do propósito de gerar novos filhos na fé. Então ele pensa, não vou só pensar em evangelizar, mas também vou pensar em combater o falso evangelho. Porque não adianta sair evangelizando pelo mundo se a gente não combater o que é falso, o que faz mal, o que não procede de Deus, o que não vem do coração de Deus. Então para João não é fácil, porque ele é idoso, ele viveu com Jesus. E pense agora em sua cabeça e reflita no seu coração, alguém tem que resumir uma vida de 3 anos com Jesus em apenas alguns capítulos. Não foi fácil, porque João viveu todos os acontecimentos do ministério de Jesus. Então ele tem que ser agora dirigido por Deus, porque não basta eu ter uma boa intenção para evangelizar outros jovens que estão perdidos lá fora, não basta eu ter uma boa intenção para combater um cristianismo ou um evangelho falso, mas acima de tudo eu preciso ser direcionado por Deus, baseado no que eu vou falar, para surtir efeito para aquela vida. É interessante que o que João vai escrever, na sua maioria, não havia sido relatado pelos outros evangelhos, mostrando que o que ele está escrevendo faz parte da utilidade da vida cristã e do propósito de Deus. E a tônica de toda a epístola, ou aqui do evangelho e das suas epístolas também, é que na vida a gente faz escolhas, e nem sempre as escolhas que fazemos elas são as melhores, e a gente não tem que ter vergonha quando a gente escolhe uma coisa ruim e percebe daqui uns anos que aquela escolha foi muito ruim e muito fora do propósito de Deus. É preciso perceber que a escolha foi ruim, então rapidamente fazer uma escolha acertada, uma escolha correta, uma escolha melhor, porque vocês estão na fase das escolhas, e às vezes por falta de informação vai fazer uma escolha que não é a vontade de Deus. Pensa em Davi, exemplo para todos os jovens, pregado em congresso e anunciado, recebeu a unção na casa de seu pai Jessé, foi aclamado e coroado rei em Israel, conseguiu unificar o reinado, estabelecer um governo duradouro. Mas a Bíblia diz que um dia ele fez uma escolha má, pegou a mulher que não era sua mulher, cometeu um assassinato e causou um dano terrível na nação de Israel. Mas a Bíblia diz que, orientado por Deus, ele se arrependeu da sua má escolha e acertou a sua vida. O que dizer de Judas, que a Bíblia diz que ele percebeu que as moedas que ele havia trocado Jesus não cabiam em seu bolso. Então rapidamente ele voltou ao templo e lançou
moedas dentro do santuário, dizendo o seguinte: olha, eu escolhi errado. Começou a resolver o problema da forma certa, mas no discorrer da sua jornada, a Bíblia diz que ele se precipitou e o seu fim foi muito ruim. Porém, a Bíblia vai dizer para a gente que existe uma pessoa que não errou em suas escolhas, que jamais pode errar nas suas escolhas, que jamais pode falhar quando ele aponta o dedo ou a mão para alguém e decide usar e chamar essa pessoa na terra para um propósito. Essa pessoa se chama Jesus. Quando você olha para Jesus e baseia a sua vida nas escolhas, na chamada de Deus, você tem que determinar e aceitar que a escolha de Jesus relativamente para com a sua vida não pode ter sido uma má escolha. Porque se você se achar tão mal assim, no fato de ter sido escolhido para Jesus, você precisa essa noite nascer de novo para entender que Deus te escolheu para um propósito glorioso e maravilhoso. E por que as escolhas de Deus ela não falham? Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Então, quando Deus te escolheu e me escolheu, a gente não estava no formato ideal, como foi o caso de João. Mas com o decorrer do tempo, valeu a pena ter escolhido João. Talvez alguém diz, ele era filho de pescador, ele estava envolvido com pesca. Mas no final da vida, João já velho foi um instrumento útil para o reino de Deus, mostrando assim que as escolhas de Deus são as mais perfeitas e sábias que possam existir nessa terra. E quando Deus escolhe alguém para um propósito, é preciso entender que as escolhas de Deus passam antes da sua existência. Por mais que você estranhe isso, por mais que você foi escolhido depois de um determinado tempo para esse chamado, para frutificar, para ser um jovem usado na mão de Deus aqui nessa região, ou em Joinville, ou quem sabe em qualquer parte desse mundo, a Bíblia é claro em dizer que nós fomos escolhidos por Deus antes mesmo da gente nascer. Não é maravilhoso quando uma moça descobre que um jovem a escolheu e está procurando uma profissão, pensa em comprar uma casa e construir uma família? A notícia é boa quando se chega em casa: mãe, encontrei alguém que realmente gosta de mim. Ou o jovem reconhece quando uma moça que tem caráter, um perfil de que quer ser uma mulher de Deus e formar uma família, aponta o dedo para ele e diz para a mamãe e para o papai: olha, eu lhe escolhi e eu entendo que ali vai gerar um propósito para a glória e para que o nome do Senhor seja propagado. Não é maravilhoso? Porém, quando Deus te escolheu, você ainda não havia sido gerado na barriguinha da sua mamãe, você ainda não tinha potencial de existência. Antes de você ganhar esse nome que colocaram em você lá no cartório, esse sobrenome, esse formato genético de orelha, nariz, boca, corpo, sei lá o que seja, Deus já havia te escolhido e já havia te separado para um propósito. Então o fato de você estar aqui essa noite no grupo aqui, no grupo ali, no grupo lá, na igreja em geral, foi porque Deus escolheu você antes de ser gerado para essa vida. Então não adianta dar desculpa, querido, querida, não adianta dar uma desculpa e empurrar a escolha de Deus para longe, porque Deus te gerou, mas te escolheu antes de você ser gerado. E para que Deus te escolheu? Vamos lá? Olha só, a igreja está sofrendo um ataque, a igreja está sofrendo um bloqueio, e João precisa acender uma luz. João precisa escrever uma carta, um evangelho, para que as igrejas tenham a sua luz da revelação acesa. Aí eu olho para você e vejo que Deus não só te gerou na escolha, mas Deus te escolheu para ser uma geração santa, uma geração que glorifique o seu nome, uma geração eleita, uma geração de sacerdócio real, uma geração que foi chamada para proclamar o ano aceitável
aceitável do Senhor. Uma geração que alguns aqui, como eu no passado, estava bem escuro nas trevas, mas o Evangelho chegou lá, brilhou, resplandeceu e nos trouxe para esse ambiente de glória. Então não tem desculpa, não tem como se esquivar. Você faz parte da geração que foi chamada por Deus para acender a luz do Evangelho nesses últimos dias. E isso é porque, qual é o propósito? Para que você viva em novidade de vida. A pior coisa que existe um jovem na igreja e no reino de Deus é quando ele não vive novidade de vida. Ele está sempre no passado, porque no passado era para mim ter pregado, no passado era para mim ter sido líder, no passado era para mim ter feito muita coisa para Deus, pastor. Só que o tempo passou e agora já fazem alguns anos. Aí a Bíblia está dizendo que a escolha de Deus, o que João está escrevendo, é dizendo assim, ó, o que Jesus ensinou foi ótimo, maravilhoso, o que Mateus revelou foi belo, glorioso, o que Lucas escreveu não se discute, é para que haja conversão, o que Marcos escreveu é revelação pura, mas Deus tem novidade. Deus não quer que vocês fiquem parados no tempo, vocês precisam andar para frente, porque para frente é que está a nossa redenção. Então João está dizendo que agora quem está em Cristo Jesus é nova criatura. Eu tenho um antídoto para resolver esse teu problema. Talvez você às vezes está na igreja, como diz o pastor, no congresso você nota 10, é 1000, quebra tudo, rodopia, marcha, terramando e vai que vai. Aí passa o congresso, você dá uma apagadinha. Sabe o que você precisa? É deixar que Jesus te faça uma nova criatura. Porque se Jesus te fizer uma nova criatura de novo, não vai ter mais espaço para o tráfico, não vai ter mais espaço para o pecado, não vai ter mais espaço para imoralidade, para uma vida sem compromisso com Deus, porque você vai andar agora no bairro do Ulisses Guimarães em novidade de vida. Alguém vai andar e vai dizer, era um ex de alguma coisa, agora é uma nova criatura e um servo de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus. Agora, se Deus te escolheu para viver em novidade de vida, sabe por que Deus faz isso? É porque Deus te formou como filho. Olha só, não tem como Deus chamar ninguém de filho sem antes passar por esse processo de modificação. Imagina Deus olhando do céu para um jovem que não quer nada com o reino de Deus, que vive uma vida totalmente fora do propósito de Deus. Você acha que Deus no trono, sentado lá no seu trono no céu, vai olhar para os anjos e vai dizer, aquele lá é meu filho, aquela lá é minha filha? Não tem como, o testemunho não agrada, não tipifica a personalidade, a essência de Deus, o caráter de Deus. Então, para ser gerado filho, é preciso ser transformado de forma total. Eu olho para você e Deus não te escolheu só para pregar, isso faz parte. Deus não te escolheu só para cantar, isso também faz parte. Mas Deus te escolheu, e aí se você não se alegrar com isso, aí está ruim, está muito ruim. Deus te escolheu para ser filho de Deus. Isso não exemplifica nada na sua vida. Deus te tem como filho e você tem a paternidade de Deus essa noite. Isso já era motivo para você estrondar de glória a Deus este lugar. Agora, se Deus escolheu a gente para vir, Deus está dizendo, tudo aqui vai passar, tudo vai passar, jovem. Hoje você está numa luta, está numa prova, não é fácil, né? Te deixar na mão, te abandonar, falaram que ia te ajudar, não te ajudaram coisa nenhuma, e um monte de coisa deu errado, e você chora naquele travesseiro, e só Deus sabe. Aí o João está dizendo assim, não se preocupa, isso um dia vai passar, e não vai ser com esse lenço aqui não, irmão, viu? Porque a Bíblia diz que será novo corpo novo, transformado. O João vai receber a revelação lá no livro do Apocalipse, e vai dizer o seguinte, olha, ele vai limpar dos seus olhos toda lágrima. Deixe-me dizer essa noite, o que te faz chorar aqui essa noite, o que te humilha aqui essa noite, o que te frustra aqui essa noite, o que te joga para baixo aqui essa noite, o Senhor essa noite está dizendo, eu posso limpar dos seus olhos toda essa frustração e fazer com que você entenda que esse pranto pode se transformar em clamor, e se esse pranto transformar-se em clamor, as coisas velhas vão passar, coisas novas vão vir, porque Ele está sentado sobre o trono, e Ele está dizendo para você, no passado você pecou, no passado você errou, no passado você fez tanta coisa que não era a minha vontade, mas essa noite a mão de Deus
Deus, estende luz além e diz assim, ó, eu quero fazer nova todas as coisas na sua vida. Essa noite é noite de você desagregar do passado e viver o presente de Deus para você. Você pode dar um glória a Deus essa noite. Agora, se eu quero frutificar no reino de Deus, isso significa que eu quero dar resultado. Como é que está a sua juventude com Deus? Tem resultado ou não tem? Você está mais que frustrado ou vivendo mais alegre? Como está a sua vida cristã com Jesus? É uma vida de resultado ou é uma vida de saldo negativo? Ninguém investe nada para perder. Você não bota dinheiro no banco para que não dê juros. Você não investe em pessoas para que não dê resultado. É preciso produzir, é preciso dar resultado. João está dizendo, eu estou velho, mas Jesus investiu muito em mim. Eu estava arrumando rede um dia. Ele veio, pastor, olhou para mim e disse assim, você serve para mais que arrumar rede, rapaz. Você arruma rede bem, você pesca bem, mas dá para ser um evangelista, dá para ser um apóstolo, e me chamou. E agora eu estou velho, já não tenho a força que tem Timóteo, já não tenho a força que tem Lucas, já não tenho a força que tem João Marco, velocista, foi para a obra missionária, desistiu da obra missionária, voltou para a obra missionária porque é jovem, é cheio de vigor e queria frutificar. Mas João está dizendo, eu tenho muito fruto para dar. Deus está dizendo para você, jovem, o teu tempo não passou, o teu tempo não passou, o teu tempo é agora, a tua noite é hoje o dia para você frutificar. Mas se você não está frutificando, aí João, antes de escrever, que foi ele que nos escolheu, ele diz assim, ó, existe uma videira que é verdadeira. Então vamos lá, o jovem que não frutifica deve ter algum problema. E qual é o problema? Talvez ele não esteja tão preso na videira verdadeira, porque tudo que é verdadeiro e você pluga no que é verdadeiro, a essência da verdade é revelada na sua vida. Quando você pluga na mentira, a mentira faz parte da tua essência, mas quando você pluga na verdade, a verdade faz parte da sua realidade. Jesus está dizendo essa noite não é noite de andar afastado de mim, essa noite é a noite para andar preso em mim, porque a minha verdade quer ser revelada na tua vida. Ou seja, essa noite não é só para plugar, é para permanecer. Olha, esse negócio de congresso para vir dar uns pulos é muito bom, é legal, mas o resultado é o que vai dar depois, é o permanecer. É como se fosse assim, ó, no congresso Deus vem, dá uma olhada, derrama poder, derrama glória, visita varão e vê o prato do povo, mas depois de alguns dias Deus fala assim, eu vou dar uma passada no salém para ver quem permaneceu, porque o compromisso é com quem permanece, porque compromisso não é com quem vem, dá uma olhadinha e vai embora, é com quem permanece, é com quem permanece, ele traz na sua mão as promessas e os projetos de vida. Aí na maioria das vezes Deus vem e fala assim, permaneceu pouco, mas não tem problema não, eu tenho muito mistério aqui para pouco, então eu vou dividir. Aí aquele que potencializava a coisinha pequena, é sempre assim na igreja, os grandão vêm, voa e depois some, os pequenininhos ficam mirrados e eles ficam ali de alguém olha assim e diz assim, nunca vai dar nada, isso aí não vai sair do papel, e se engana. Deus vem depois para visitar os que permaneceu e fala assim, já que foram embora algum, eu vou revelar muita coisa para você e vou potencializar muita coisa em você. Aí passa alguns dias, algum tempo, os outros dão uma voada e volta de novo para ver como é que está o arraial. Aí chega aqui, o pequenininho está mais forte, está mais grande, está com uma visão mais ampla, está pregando, está cantando, está louvando. E diz, mas como é que foi Zé? Que ele voltou para ver quem tinha permanecido e trouxe as respostas para aquele que permaneceu no compromisso com ele. E essa noite Deus está dizendo assim, você quer uma boa família? Permaneça, eu vou te dar. Você quer um bom casamento? Permaneça, eu vou te dar. Você quer uma boa faculdade? Permaneça, eu vou te dar. Você quer uma boa história e legado familiar? Permaneça, eu vou te dar. E muitos verão o meu compromisso na sua vida. Pode dar glória a Deus, aleluia. Mas para frutificar é preciso sair da zona de conforto. Tem muita gente que a zona de conforto é o divansão da vida. Senta lá com o celular e fica assim, ó. Ai, uma hora vai chegar, não vai chegar, meu irmão. Não é como internet, que você pega a senha de algum lugar e entra e tem acesso a qualquer lugar. Não vai chegar. É preciso sair da zona do conforto. Vamos lá, nós temos Abraão, um potencial incrível
nível de ser pai das nações, de na nação de Israel e abençoar todas as nações da terra, mas ele está no lugar de conforto, na zona de conforto, vivendo no que sabe, fazendo o que tem habilidade. Aí Deus vem para Abraão e diz assim: Abraão, eu projeto contigo, mas na zona de conforto não vai rolar, viu, jovem? Na zona de conforto não vai rolar. No videogame, com todo respeito, passando horas no videogame, o olho nem pisca, não vai rolar. Vendo só coisa de internet, com todo respeito, que é bom, mas não vai rolar. Vai ter que se desagregar dessa zona de conforto. O PlayStation vai passar, os jogos eletrônicos vai passar, mas quem crê nessa palavra vai permanecer. Deus olha para Abraão e diz assim: a zona de conforto tem que andar. Tem gente que pensa que zona de conforto é só sair do sofá e colocar o pé no chão. E diz: Deus, eu já tomei uma atitude. Mas Deus: não, mas tem que andar. Tem que andar. Amém. Fiel. Aleluia. Porque é confronto. Mas Deus disse para aquele profeta que eu seria um grande pregador. E o Golias da vida, você não vai enfrentar, não? Você não serve para levar marmita para ninguém, não? Não, vai vir um anjo que vai me levar e eu vou entrar, já não vai não. Vai nada. Se João não pega a pena e não pega o papiro e escreve, esse evangelho não sair do papel. A realidade é Deus está dizendo assim: toma uma atitude. Você vai ficar a vida toda só chorando? Na hora do louvor? E você acha que isso aí vai resolver o teu problema? Aí Deus está dizendo: toma uma atitude. Essa noite eu posso mudar radicalmente a tua história, mas é preciso tomar uma atitude. Davi saiu de casa, já vou voltar para o texto. Davi saiu de casa com um propósito, levar marmita. Chegou lá, viu que dava para fazer mais coisas. E assim, esse camarada aí grande, esse é um circunciso, está desafiando em 30 dias. E ninguém toma atitude? Não, então eu vou. Deixa eu entrar nesse negócio. Deus está olhando o céu. Ele está dizendo assim: eu preciso de jovem que saia da zona do conforto. Não tem nenhuma varoa para reger? Então deixa comigo, líder. Eu vou reger esse mistério aí. Não tem ninguém para cantar. A minha voz não é muito boa, mas eu vou começar a cantar. Não tem ninguém para liderar o grupo de jovens. Então eu vou começar essa noite. É noite para você sair do conforto, porque Deus precisa de você aqui nessa terra. Só sair da zona de conforto. Porque só sair da zona de conforto não resolve. Tem gente que quer sair da zona de conforto, mas está vazio. Vai levar uma rasteira. Deixa que eu vou. É comigo esse negócio, mas está vazio. Aí o diabo está só te monitorando. Mas deixa vir. Porque eu conheço quem tem, quem não tem, quem é, quem não é. Deixa vir. E vai levar um contra-ataque. E aí vai sair murmurando dele e desacreditando na promessa. Aí eu olho para você e diz assim, e eu olho para você e percebo: você quer sair do conforto, você quer sair do confronto, mas precisa sair cheio do Espírito Santo. Ou seja, por que o meu ministério jovem não anda? Porque a minha vocação não aflora? Porque você tem que entender que sem o Espírito Santo de Deus enchendo a sua vida de forma plena, nada que você faça no reino de Deus vai ter um resultado positivo. As pessoas não se emocionam só com voz linda, meus queridos. O mundo tem cantores muito mais habilidosos do que nós. Os maiores fenômenos da música mundiais não são cristãos. Até alguns deles eram cristãos, se desviaram e se tornaram celebridade. Mas o mundo não quer ouvir alguém que não tenha unção, porque senão eles ouvem os que tem lá fora. Mas uma moça, um moço, um jovem, um irmão e uma irmã cheia do poder e da unção de Deus. Ele pode cantar até às vezes meio desafinadinho, às vezes a banda até não consegue cantar, é acompanhar,
ganhar. Porque a banda canta para um lado, ele canta para o outro, mas no final tudo dá certo. Porque a unção de Deus, não que ele livre alguém de estudar, de se preparar, não. Mas a unção de Deus faz a gente entrar no mundo espiritual e se desprender das falhas humanas e entender que esse ambiente é única e exclusivamente para glorificar a Deus. Então essa noite assim está dizendo, eu quero fazer você dar fruto, mas sem o meu espírito, meu irmão. Você pode dar até um pouquinho de folha e de galho, mas nunca fruto. Mas essa noite o Espírito de Deus quer ser derramado aqui nessa casa de forma extraordinária, a não importar a tua idade, a tua escolaridade. A partir de hoje, muito fruto de Deus começará a brotar em sua vida. Você crê nisso e pode dar glória a Deus? Agora, se eu, diga comigo, se eu estou cheio, as bênçãos de Deus me acompanham. Talvez seja por isso que a igreja, as pessoas se preocupam muito em ter para conseguir fazer. Em se ter coisas da terra para se fazer coisas para o reino de Deus. Aí Deus está dizendo assim, é preciso se ter coisas do céu primeiro em você, para se fazer coisas na terra. Você acha que vai ser fácil pagar aquela faculdade lá? Eu, os irmãos aqui que já fizeram faculdade aí, é duro, irmão. Depois de formado, fica pagando para o governo. Aí você fica pensando, projetando, como é que eu vou fazer para fazer a faculdade? Aí Deus está dizendo assim, fala comigo, conversa comigo. Eu tenho cronograma para você concluir essa faculdade. Senhor, mas eu quero abrir uma empresa, um negócio. Aí Deus está dizendo assim, eu tenho essa bênção para você. Eu te enchi com o Espírito Santo para você parar de olhar para a terra e olhar para o céu, porque é do céu que emana os recursos para a terra. Então Deus essa noite está dizendo assim, ó, está na hora de você entrar no céu pela porta da frente, porque Ele quer chover recurso na tua vida. Você pode dar glória a Deus essa noite. Agora, para a gente encerrar, diga, é preciso crer, porque nada acontece com quem não crê. Vou perguntar, você pensa só para você. Você acredita realmente no que Deus tem contigo? E por que você se desanima com qualquer coisa? Qualquer vento que sopra no teu ouvido, qualquer mensagem que chega nesse aparelho, não vou mais! Líder, pode riscar o meu nome? Ué, mas que crença é essa? Estão me perseguindo, todo mundo se opõe a mim, ninguém me ama. Olha, Jesus não representa nada para você naquela coisa. Você quer mais amor do que esse? Você quer maior demonstração que essa? Amém. O Filho de Deus naquela cruz pelo meu e pelo teu pecado. Porém, quando a gente não entende isso aqui, a gente começa a fazer uma coisa e eu já estou encerrando. A gente começa a andar olhando para trás. Porque quem não sabe aonde quer chegar, meu jovem, passa a vida toda olhando para trás. Porque ele não tem o norte exato. Então ele vai andando, pastor, ele vai pensar assim, mas será que em algum lugar atrás eu não errei a entrada, eu não devia ter entrado em algum lugar, eu não devia ter feito alguma coisa? Porém, Paulo vai dizer que a vida cristã é feita de esquecendo das coisas. Aqui tu não tem olho na nuca? Vocês estão aqui, ó. Então, ó. Aí ele diz assim, para o alvo da plena vocação. Para o que é que você foi vocacionado nessa terra? Só para chorar? Só para perder? Só para viver lamuriando?
ou para ser um representante de Deus com excelência? Aleluia! Você já viu quantas pessoas se agregam às facções criminosas? Eu vim do Rio de Janeiro, eu sei como é que funciona. Primeira coisa, você precisa ter um indicador. Você não entra porque você deu um tiro em alguém, porque você não. Alguém vai ter que abrir a porta do acesso. Alguém vai ter que chegar para a autoridade e dizer assim, ó, o camarada aí tá. Tem um apelido? Não. Se não tiver um apelido, não pode entrar. Só batizar ele. E ninguém chama ele mais pelo nome, só pelo apelido. Porque muda a característica do indivíduo para aquele propósito. E Deus essa noite está dizendo assim, ó, por muito tempo chamam você tragédia, não vai dar certo. Esse aí eu conheço há anos, nunca sai disso. É uma gangorra. Um dia está lá em cima, outro dia está por aí incomodando. E Deus está dizendo assim, hoje, essa noite, é noite para a gente mudar isso com poder e autoridade. E você sai daqui com uma marca nova. E qual é a marca? Eu tive um encontro real e verdadeiro com Jesus. O passado não vai atrapalhar o meu presente, porque existe uma jornada de futuro preparada para mim, a qual o Senhor vai caminhar comigo. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, mas eu estou olhando para Cristo, e a mão de Cristo